Meditando nesta palavra sobre a vida de João Batista, que foi, segundo Jesus, o maior dos profetas. Talvez você possa ter perguntado o que significa isso. João Batista ser o maior dos profetas, aleluia. Porém, no reino de Deus, aquele que é menor no reino de Deus é maior do que João Batista, aleluia. E hoje você vai entender. João Batista foi aquele, irmãos, que seu pai, sendo sacerdote, estava queimando um incenso, e o anjo Gabriel apareceu para ele. Seu pai tinha o nome de Zacarias, e o anjo falou para ele assim: Deus ouviu a tua oração, e da tua mulher Isabel terás um filho. Isabel era estéril, aleluia. E Zacarias turbou-se com aquilo e disse: como pode ser isso, que eu já sou velho? Essa pergunta dele, ele estava querendo dizer o seguinte, ele estava querendo dizer o seguinte: Deus não vai fazer isso, eu estou velho, não tem como isso acontecer. E o anjo falou assim: porquanto tu não creste, tu ficarás mudo, até que teu filho nasça. O nome dele vai ser João. O Batista significa de batismo, porque ele batizava, mas o nome dele é João, que significa graça de Deus. Por isso que chamam João Batista, porque ele é o João que batizava. Muito bem, Zacarias não creu, aleluia, mas mesmo não crendo, aquilo era um projeto de Deus, aleluia. Porque quando nós não cremos, nós só sofremos. Porém, Deus não vai deixar de fazer. Porém, nós vamos ter lições para aprender a crer, aleluia. Porque quando você crer, aleluia, você alcança e toma posse daquilo que você ainda não viu, aleluia. O que vai acontecer? Durante a gravidez então de Isabel, Isabel, ela vai conceber, vai engravidar, aleluia. E ele passou 9 meses mudo, sem conseguir falar, aleluia. As pessoas falavam com ele e ele fazia por sinais, aleluia. Quando João Batista nasce, Deus ainda vai falar: o menino vai ser nazireu de Deus, que é um homem separado, não vai poder cortar o cabelo, não poder, uma série de restrições que ele tinha, não podia beber, era como Sansão, não podia chegar perto de um cadáver, não podia beber nada, ou comer nada que sai da uva, ou passas, ou beber vinho. Era um homem separado para Deus, aleluia. Desde o ventre ele era escolhido para uma missão, aleluia. E quando ele nasce, irmão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, ele, como ainda era jovem, passou a impeli-lo para o deserto, aleluia. Ele passou um bom tempo da sua vida sendo treinado no deserto. E a Bíblia vai dizer que ele ficava no deserto comendo gafanhoto e comendo mel silvestre. Essa era a sua alimentação. Comia gafanhoto e mel silvestre, aleluia. João Batista foi um homem treinado por cerca de 30 anos para ter um ministério de 6 meses. Tem pessoas hoje que querem ser treinados 6 meses para trabalhar 30 anos. O que está acontecendo hoje? Até com Jesus também foi assim. Ele foi preparado por 30 anos para ter um ministério de 3 anos. Aleluia. Não convém, irmão, que nós venhamos ter um ministério grande, longo, sem a presença de Deus. Na visão de Deus, é melhor você ter um ministério pequeno e cheio da glória, do que ter um ministério grande, porque tem muita gente aí, irmãos, que você pensa, que a pessoa também pensa que está servindo a Deus e não está, aleluia, Tem muita gente que ele está trabalhando só no alcance físico, para alcançar o nível espiritual, para alcançar almas, para ter o dom de Deus. É necessário você passar muitas vezes por provações e desertos, Já foi falado esta noite. Então o deserto é uma escola, aleluia. E quando ele foi treinado todo esse tempo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, e Jesus vai falar que dos profetas ele é o maior. João Batista foi o único na Bíblia, o único profeta, pelo menos que eu lembro agora, que um profeta profetizou a vida do profeta. Ou seja, Isaías profetizou que viria um que ia preparar o caminho do Messias. Malaquias também falou que ele viria, o anjo do Senhor viria preparando o caminho do Senhor. Então foi o profeta que foi profetizado sobre o profeta, aleluia. E esse João Batista, irmão, nós lemos aqui no texto agora que está próximo dele morrer, aleluia. E porque qual era o trabalho dele? Preparar o caminho de Jesus, preparar o caminho, e chamando o povo ao arrependimento.
E o povo veio até ele e disse: ei, moço, você é o Messias prometido? Ele falou: não, eu não sou o Messias. Eu não sou nem digno de desatar a correia dos seus sapatos. Aleluia. Eu batizo com água, mas virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E nisso João foi pregando. Alguns foram crendo. A pregação de João Batista não era nada fácil, porque a pregação de João Batista era: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos do arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: somos filhos de Abraão, porque até Deus pode ressuscitar das pedras um filho de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto, corta e lança no fogo. Essa era a pregação dele. Aleluia. E diz a Bíblia que ele pregava no deserto, as pessoas iam ter com ele. Aleluia. Quando Deus quer, Deus traz pessoas aqui. Aleluia. Quando quer, Deus já trouxe pessoas drogadas e saiu liberta. Trouxe pessoas, ele traz no deserto. O interessante é que a Bíblia diz que naqueles dias veio no deserto a palavra a João Batista. Já lembre-se, existiam, irmão, naquela época as sinagogas repletas de fariseus, saduceus e mestres, mas a palavra não estava com eles. A palavra foi levada por Deus lá no deserto. Aleluia. Ou seja, Deus não vai olhar para o melhor catedral, para a igreja mais bonita, para onde tem a posição central, onde estão as pessoas mais bem vestidas. Não vai olhar para a estrutura de nada disso. Aleluia. Ele não respeita isso. Ele quer saber que se você tem um coração quebrantado e contrito, a este o Senhor não resistirá. Aleluia. A palavra não veio nas catedrais, nas sinagogas, veio para João Batista no deserto. Aleluia. Nos dias de José, aleluia, embora existisse Faraó, a revelação estava com José, o homem que estava preso. Nos dias de Daniel existiam muitos homens e existia o próprio rei, aleluia, mas a revelação não estava com Nabucodonosor, estava com Daniel. E Jesus vai dizer, né, que aprove a Deus dá o seu reino aos seus pequeninos. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Porque os heróis das parábolas de Jesus eram quem? Os pequeninos. Era o fraco, era a ovelha perdida, aleluia, né, irmãos? Era o desgarrado, era a dracma perdida, era a ovelha desgarrada, aleluia. Era o pródigo, era o pequeno, era o fraco, aleluia. E aí João Batista, irmão, essa era a mensagem dele. E quando Jesus chega, as pessoas começam a largar o João Batista. Um discípulo largou João Batista, foi seguir Jesus, o outro seguiu. Aí um dos discípulos falou assim: João, está todo mundo indo seguir Jesus, tu vai deixar? Ele falou: não, convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. E Paulo ainda melhorou isso, diz assim: convém não que eu cresça, que eu já morri, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E aí João Batista falou isso. Aí João Batista foi preso. Aleluia. Por que ele foi preso? Porque Herodes, né, estava com um caso com a mulher do seu próprio irmão Filipe, Herodias. E João Batista olha para ele e fala assim: isso não é lícito, está errado, isso é adultério. E Herodes prendeu. E ele não tinha morrido ainda. Aí eu ouvi falar que tinha alguém fazendo milagre. Aí entra aqui no texto que nós lemos. João Batista manda 2 discípulos dele, falou assim: vai lá e pergunta para aquele homem lá que está fazendo milagre, chamado Jesus, pergunta se é ele que nós esperávamos, porque ele sabia que quando Jesus chegasse o tempo dele tinha acabado. Aleluia, né? Aí perguntou: você é o Messias ou estamos esperando o outro? E Jesus começa a curar as pessoas, fala: ide, anunciar a João, porque os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E voltaram. Aí Jesus vai dizer: vocês saíram para ver quem? Um homem vestido com roupas delicadas. O João Batista é como uma cana agitada pelo vento, porque ele tinha cabelo branco, grande e era magro, e aquele cabelo parecia uma cana agitada pelo vento. E ele vai dizer agora o texto que nós repetimos: eu vos digo que os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Por que João Batista é chamado maior profeta, mas aquele que está no reino de Deus é chamado de maior que João Batista? Ou seja, sabe o que Jesus está dizendo? Embora João Batista fosse o maior dos profetas,
você é maior do que João Batista se for um pequenino de Deus. Aleluia. Como pode isso? Vou te explicar. João Batista foi aquele, louvado seja o nome do Senhor, que preparou o caminho de Cristo. Ele veio preparando o caminho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi o grande profeta, ele vai morrer degolado, aleluia. Mas aquele que pertence ao reino de Deus, que é um cristão hoje, aquele que creu em Cristo, ele é maior do que João Batista. Como pode isso? Aleluia, escuta isso. Na antiga aliança, aleluia, ninguém é chamado de filho de Deus, aleluia. Moisés, que foi um dos maiores profetas, a Bíblia vai dizer que Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, mas Jesus como filho sobre a própria casa, a qual casa somos nós, aleluia. Em outras palavras, aleluia, João Batista, embora fosse o maior dos profetas, ele também era servo. Aquele que é o menor do reino de Deus, ele é o filho de Deus, aleluia. Então o filho, ele é sempre maior do que um servo, aleluia. O servo, aleluia, ele é a mesma coisa que o escravo, aleluia. Então o filho menor na casa do Senhor, no reino de Deus, é maior do que o João Batista por causa disso. Então saiba de uma coisa, no livro de Romanos capítulo 8, verso 14 vai dizer, e verso 15, que o Senhor não nos deu o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas nos deu o espírito de filho, o qual clama, Abba, Pai. Aleluia. Então qual a diferença que há nisso? Um filho, irmão, aleluia. Um filho é uma coisa que Deus não tinha. Deus já tinha tudo. A única coisa que Deus não tinha era filhos. Aleluia. Deus tinha o seu filho. Este é o meu filho unigênito, único, gerado desta forma, aleluia, que é Jesus. Aleluia. Mas não tinha filhos. E hoje Deus tem filhos. Aleluia. Então você é filho, tem o espírito de filiação. Aleluia. Você tem um pai que é Deus. Aleluia. E o filho, irmão, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus, ele sempre será filho. Aleluia. O filho, você não pode estar ali em Marisabel com seus filhos. Os seus filhos, dependendo do que ele faça, você não pode falar para ele, hoje você não é mais meu filho. Aleluia. Ele vai continuar sempre sendo filho. Embora vai ter hora que você vai discipliná-los. Aleluia. Assim, a Bíblia vai dizer sobre a diferença de ser filho e ser escravo. Aleluia. Quando você é filho de Deus, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia então está dizendo que somos filhos, somos logo herdeiros de Deus, co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Então, Jesus certa feita vai dizer o seguinte, que nós, seres humanos, sabemos, somos maus, mas sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará bens aos seus filhos que clamam, aleluia. Porque qual pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará um escorpião? Ou qual pai, se o filho lhe pedir, louvado seja o nome do Senhor, um ovo, lhe dará uma serpente? Assim, se vocês são maus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àquele que lhe pedirem. Então, nesta noite, o que o Espírito Santo falou no meu coração nesse versículo? Você precisa entender quem você é. Porque quando você entender quem você é em Cristo, não é quem você é, assim, vamos dizer, falando palavras positivas, mas quem você é em Cristo. Aleluia. A obra de Cristo, irmão, era tão completa, aleluia, que nos tornou novamente, nos levou novamente para um outro lugar espiritualmente falando. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos transportou do reino da morte, das potestades das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Agora nós não estamos mais, irmão, na mão dos principados, nós não estamos mais na mão das potestades, nós pertencemos ao reino. Aleluia. Embora esse reino não é deste mundo, é por isso que vai chegar a hora que você vai ficar insatisfeito, porque o crente que é salvo, estou falando para os salvos, ele vai chegar a hora que no coração dele vai bater uma insatisfação. Aí você pode comprar, você pode vender, você pode comer, mas nada te satisfaz. Sabe por quê? Porque você não chegou em casa ainda. Aleluia. A nossa pátria não é mais aqui. Aleluia. Então nada mais nos satisfaz. Aleluia. A não ser quando estivermos na nossa pátria. Paulo vai dizer, que muitos, os quais Paulo disse, que chorando são inimigos da cruz de Cristo, o qual só pensa nas coisas dessa terra.
Aí ele vai completar dizendo: mas nossa cidade está no céu, aonde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo fraco e abatido, para ser conforme seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. O que Paulo está dizendo? Aleluia! Que a qualquer momento o Senhor vai pegar esse teu corpo fraco, abatido, que só vive cansado, e vai transformar num corpo de glória. Isso é para os filhos. Paulo vai dizer também, aleluia, só nos resta, irmão, aleluia, é que aquele que está no mundo, que viva como se nele não vivesse. Aquele que compre, não se alegre. Aquele que estiver neste mundo, irmão, aleluia, use do mundo, mas não abuse, aleluia. E como disse um pregador, irmão, aleluia, famoso, ele disse o seguinte: cuide do seu corpo como se você fosse viver 1000 anos na terra, mas cuide da sua vida espiritual como se você fosse morrer hoje, aleluia. O que as pessoas estão fazendo ao contrário, vivendo neste mundo como se fosse viver nele 1000 anos, e como se não fosse nunca morrer, aleluia. João Batista acabou a sua carreira, irmão, e foi degolado por amor da verdade. Se você é um crente verdadeiro, esteja preparado para falar a verdade de Deus, doa quem doer, ainda que isso custe a sua própria vida. Isso vai gerar em você, sabe o quê? Isso vai fazer com que você seja um homem ou mulher de poucos amigos ou amigas. Aleluia. Porque se fosse hoje em dia, sabe o que queriam falar para Herodes? Herodes, vai para a minha igreja, lá você vai dar o seu dia, vai sentar, tomar a sua santa ceia. Não, João Batista falou assim: está errado, o que está errado está errado. Aleluia. E por causa disso, o que aconteceu com ele? Foi preso. Eu já ouvi um pregador falando isso, né? Falou assim: não precisava João Batista falar isso, ele podia ter ficado quieto. Aleluia. Na verdade, irmão, nós devemos, né, se meter na vida da pessoa, não é isso. Estou falando assim, você teve a oportunidade de aconselhar, né, irmão? Nós não passamos o pano na cabeça de ninguém. Tem que se arrepender. E a mensagem do Batista é: arrependei-vos, né, e creia. Arrependei-vos, porque está vindo aí aquele que vai salvar, que vai tirar o pecado da humanidade. O que é o arrependimento? O arrependimento não é a pessoa vir chorando na frente da igreja, não. Eu estou arrependido, não é isso. Você vai nos cultos, aí o pregador pergunta: quem quer aceitar Jesus? Vai um monte de gente chorando. Não, arrependimento não é isso. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é quando você muda. Aleluia. Então houve realmente o arrependimento. Aleluia. O que é o arrependimento? Aleluia. É quando você estava indo para a esquerda e Deus fala: muda, e então você muda de direção. Aleluia. Então, nesta noite, que você venha tomar, né, a sua posição em Cristo. O maior que João Batista é porque agora você é filho. Aleluia. E se você é filho, louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, haja como filho, viva como filho. O filho, eu sempre gosto de falar, irmão, isso. Teve uma pessoa que estava fraca e alguém apontou para mim e falou assim: pô, aquela pessoa que está fazendo isso. Eu falei: irmão, presta atenção. A ovelha, quando desgarrou, ela não deixou de ser ovelha. Aleluia. O bom pastor foi lá e pegou. O bom pastor não falou assim: agora você é um bode, não. Foi lá e pegou. Aleluia. O filho pródigo, ele foi embora, né? Mas já o pai não foi atrás. O filho teve que voltar, porque ele sabia o caminho. Aleluia. Então, irmão, ovelha é ovelha para sempre. Não vira bode. E bode não vira ovelha nunca. Aleluia. Qual é a diferença? Aí Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, né? Aquele que não é ovelha não ouve a minha voz. A diferença é a seguinte: a ovelha, irmão, aceita ser tratada. Ovelha, ela tem que de tempos em tempos fazer a tosquiar, tirar o pelo, porque senão o pelo atrapalha a visão. Aleluia, né? A ovelha coloca-se lá os remédios, coloca azeite, coloca enfim, mel, seja lá o que for, nas narinas para a mosca não ir lá, e bota bicho, e a ovelha fica quieta. Aleluia. Bode, ele pula, ele grita, ele berra, né? Ele bate, ele dá cabeçada, ele sofre. Aleluia. Então o filho, ele também é uma ovelha. Quem pode dizer aleluia nesta noite? Porque você venha tomar posse de ser um filho de Deus. Aleluia. Maior do que João Batista é por causa disso. Porque você passou a ter uma coisa que ele não tinha. Os maiores profetas da Bíblia, irmão, você teve coisas que eles não tinham. Aleluia. Os profetas, irmão,
vinha sobre ele o Espírito Santo. Então eles profetizavam, aleluia, faziam milagres, porque o Espírito Santo vinha e não fazia morada. Agora você tem o Espírito Santo dentro de você, coisa que eles não tinham. E isso é para os filhos de Deus. Vamos estar de pé em nome do Senhor Jesus.